também pessoas que estão nos ouvindo em outros locais. É uma apresentação a respeito do milionésimo domínio de internet no Brasil. É uma coisa muito interessante. A gente tem duas pessoas que vão conversar conosco, que são o professor Hartmut Glaser, que é diretor do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, e o Frederico Neves, que é diretor de Serviços e Tecnologia do Ponto BR. Eu vou passar a palavra ao professor Glaser para ele fazer a apresentação dele. Por favor, professor. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade que eu tenho de apresentar alguns fatos relevantes do NIC-BR, a entidade que cuida de todos os domínios que terminam em .br. E nós queremos anunciar algumas novidades, algumas vitórias que nós alcançamos. Mas antes de falar diretamente deste assunto, é bom a gente sempre colocar algumas informações gerais. Então eu vou mostrar um pouquinho a nossa estrutura, falar um pouquinho sobre o Comitê Gestor da Internet no Brasil, em seguida um pouquinho sobre o NIC-BR, e depois nós vamos destacar exatamente estas novidades que estamos anunciando hoje, o crescimento do registro de domínios com terminação .br, a nova frequência de publicação do DNS, a parceria que nós fizemos com o Observatório Nacional, um novo acordo com o LACNIC, que é a entidade da América Latina que distribui os números IPs, e também alguma coisa sobre a nova versão da cartilha de segurança. E, obviamente, haverá tempo também para perguntas e esclarecimentos. Comitê Gestor da Internet, isso já é conhecido, mas a gente quer frisar mais uma vez, foi criada através de uma portaria interministerial em maio de 95. Essa portaria, no atual governo, foi reforçada, foi alterada por um decreto presidencial em setembro de 2003. De uma certa forma, o Comitê Gestor é a entidade máxima no Brasil que coordena e integra todos os serviços relacionados à internet no nosso país. É um modelo, talvez, ainda diferente em relação a muitos países. A governança da internet no Brasil, ela é feita por vários setores. Não é uma entidade exclusiva de apenas um setor. E por isso o governo, por isso o setor empresarial, o terceiro setor, as ONGs e a própria academia fazem parte desse modelo de governo. E eu sempre faço questão de frisar, atualmente dos 21 conselheiros que estão no Comitê Gestor, 9 são do governo e 12 são da sociedade civil. Portanto, a maioria é do setor civil. A internet do Brasil, pela própria Lei Geral de Telecomunicações, é um serviço de valor agregado, não é uma concessão do governo, é um serviço de interesse público que é coordenado por este comitê gestor, que tem na sua composição 12 conselheiros que vêm do setor civil. Quais são as atribuições do comitê gestor? De uma certa forma, acompanhar, fomentar o desenvolvimento da internet como um todo. Esse assunto merece uma explicação talvez bastante longa, inclusão digital, banda larga, como poder realmente oferecer serviços em todo o Brasil. Nós temos hoje uma estatística que mais de 2.000 municípios ainda não têm acesso à internet. Um país com 5.500 municípios, quase 2/5 do país que não tem acesso. Isso em municípios, não estou falando em população. Uma outra preocupação muito grande do comitê gestor é recomendar padrões, procedimentos técnicos, como que nós devemos operar a internet para que ela tenha uma eficiência, uma qualidade. Aí vale tanto para os operadores, por isso realizamos reuniões periódicas, normalmente 2 vezes por ano, de todos os operadores no Brasil. A parte de segurança da rede é uma dedicação muito grande sobre aspectos de segurança da internet. Então, o comitê gestor, com os próprios usuários, se reúnem periodicamente, ouvem a sociedade, trazem, então, desafios e talvez até propostas que o comitê pode recomendar e pode aprovar.
Coordenar, isso aí já é então um trabalho mais específico, todo o procedimento em relação aos números IPs e o próprio registro de nomes de domínio. Por exemplo, compete ao comitê gestor criar novos domínios debaixo do .br. Vocês viram recentemente que o comitê lançou o .blog.br e outros. Toda essa discussão é em nível do comitê gestor. E uma coisa que nós estamos dando muita atenção agora, até por uma deficiência, estamos disseminando, coletando e disseminando estatísticas da internet no país. Nós precisamos ter dados rapidamente. A internet é uma tecnologia moderna e nós queremos ter dados rápidos para poder, em tempo real, reagir sobre demandas, sobre desafios e sobre novas propostas. Então, hoje, o comitê gestor contrata a Ipsos, o IBOP, o próprio IBGE, para fazerem estatísticas, pesquisas próprias para o comitê, e nós, então, na área de TI, podemos realimentar o mercado com demandas, e o próprio comitê gestor pode incluir nas suas atividades projetos prioritários nesta área. Essa estrutura que vocês já viram várias vezes, o comitê gestor tem 9 representantes do governo, e do 10 ao 21 são pessoas do setor civil, sociedade civil. Tem o destaque lá para o número 10, que é uma pessoa de notório saber, uma pessoa que se envolveu desde o início com a internet. Essa pessoa hoje é um dos nossos diretores, é o terceiro que não está no momento conosco, vai se juntar logo em seguida, o professor Demigetico. E os outros que estão em azul, aqui do lado direito, nesta tela, temos 4 representantes do setor empresarial, 4 representantes do terceiro setor e 3 da academia, junto com o notório saber, são os 4, então, da área mais acadêmica. E o governo representado por pessoas que são cargos de confiança dos ministérios e das agências aí indicadas. Debaixo do comitê gestor, temos agora o NIC-BR, Núcleo de Informação e Coordenação do .br. O comitê gestor nunca foi pessoa jurídica, então ele nunca teve condições de ter quadro próprio ou então, por exemplo, de fazer uma cobrança e administrar os recursos. Então, como a internet brasileira começou dentro da FAPESP, de uma certa forma, usou-se o guarda-chuva da FAPESP até pouco tempo atrás, mas a própria FAPESP não se sentia muito à vontade, porque era um serviço já de rotina, e o próprio comitê também estava querendo achar alguma coisa mais, vamos chamar assim, isenta de uma entidade estadual e ainda mais pública, já que o comitê gestor, na sua maioria, é composto de elementos da sociedade civil. Então, os 21 conselheiros criaram uma associação civil sem fins lucrativos, chamado Núcleo de Informação e Coordenação do .br. Eles formam a assembleia, então os 21 conselheiros, como pessoas físicas, são os instituidores do NIC-BR, e o NIC-BR tem uma diretoria, e abaixo da diretoria tem os vários serviços. Registro, com 80%, 90% das atividades para domínios e IPs, a parte de segurança dentro do CERT, cuidando de toda a preocupação de segurança na rede, e também a área de projetos, onde destacamos alguns projetos, o ponto de troca de tráfego, que são os NAPs, pontos de interconexão de redes, toda a parte de indicadores que eu já mencionei, e também uma atividade muito grande, muito forte no anti-spam, um movimento de a gente criar uma bandeira de a gente talvez ter um acordo, uma política de uso para reduzir o uso do spam na nossa rede da internet. Então, como eu já falei, o NIC é uma entidade civil, sem fins lucrativos. Essa entidade foi criada no papel em 2003, ficou aí um pouquinho na gaveta, aguardando algumas definições do novo governo, inclusive o novo Código Civil exigiu algumas modificações naquele estatuto que foi criado, mas em 5 de dezembro o NIC-BR começou a operar
como braço executivo do comitê gestor. Então, desde dezembro, o comitê gestor, que uma vez delegou as atribuições para uma outra entidade, por uma resolução sua, passou estas atribuições ao NIC-BR. Então, desde o dia 5 de dezembro, o NIC é a pessoa jurídica que cuida de toda a infraestrutura e todo o pessoal hoje é contratado pela entidade chamada NIC-BR. É o braço executivo do comitê. O comitê é o grande, toma as decisões, é o coordenador, é o planejador, é o legislador e o NIC é o executor, é o braço executivo. É assim que nós estamos funcionando hoje e a experiência de um ano, praticamente, mostra que é um modelo muito bom, dinâmico, razoável, funciona, recursos e tudo está sob controle. E agora, então, nós vamos falar um pouco dessas etapas que nós queremos anunciar. E eu estou pedindo, então, que o Frederico Neves, que cuida especificamente de alguma dessas atividades, faça os comentários e depois nós voltamos às perguntas. Bom, como o Zé já me apresentou, bom dia, meu nome é Frederico, eu sou um dos diretores aqui do NIC-BR, mais especificamente eu cuido da área de registro de domínio e distribuição de endereçamento. Vamos passar. 90, basicamente só para a comunidade acadêmica nessa época. Em 1995, com o advento da internet comercial, A gente começa a ter prestação de serviço de registro de domínio em categorias mais voltadas ao público em geral, como por exemplo comercial, organizações sem fins lucrativos. Até essa época a gente praticamente só tinha registro diretamente abaixo do BR, que nesse momento na história do Brasil não se adotou o EDU aqui no país. Em 1997, praticamente 2 anos depois do advento da internet comercial, a gente já tinha um serviço de registro com uma proporção relativamente grande. Foi adotado uma automatização praticamente total no sistema, então isso era no final de 97. Nos últimos 12 meses, como está falando aí, a gente veio observando um crescimento na ordem de 20%, mas depois quando mostrar o gráfico aí vai dar para ver bem que a gente vem demonstrando um crescimento praticamente linear desde 2003. Então, praticamente há 3 anos a gente vem crescendo no mesmo ritmo. A gente atingiu no último domingo, especificamente foi 4 horas da tarde, 1 milhão de domínios. Tá? Isso está distribuído em 800 mil clientes. Aí a gente está citando alguma coisa como, por exemplo, os novos domínios aí que entram. Isso foi anunciado há praticamente um mês atrás, mas isso entra em operação amanhã, às 10 horas da manhã. Está aberto o serviço de registro de domínio embaixo de BlogBR, BlogBR, FlogBR e WikiBR. São domínios num corte diferente. Até hoje a gente tinha só domínios para pessoas físicas, pessoas jurídicas, as empresas, para pessoas físicas, e tinha domínios para profissionais liberais. E agora a diferença é que esses domínios são domínios de serviços, então eles têm algumas características distintas dos outros, como por exemplo não apresentam uma propriedade de restrição que os outros domínios tinham, que é a homonimia. Por exemplo, na categoria de profissional liberal, se você tem um domínio ENGBR abaixo do seu CPF, você não pode ter um ADVBR, a princípio. Tá? Então, nesse caso não existe essa restrição. Então, se você tem o João BlogBR, você pode ter também o João VlogBR, o João FlogBR e o João WikiBR, por exemplo. Tá? Porque é uma área de serviços onde você pode ter multiplicidade de serviços para uma, vamos dizer assim, uma mesma pessoa. Bom, uma outra coisa que a gente gostaria de citar é que o domínio brasileiro é popular no Brasil. Tá? Isso não ocorre assim. Essa característica não ocorre na maioria dos lugares do mundo, mas no Brasil ocorre. A gente pode citar outros lugares que ocorrem isso, são poucos lugares, na verdade. A Alemanha é um lugar popular, a Inglaterra é um lugar popular, Itália é um lugar popular e o Brasil também é um lugar muito popular. Tá? Na maioria das outras localidades, em geral, os chamados domínios
genéricos, os GTLDs, eles são predominantes, tá? Não o que ocorre aqui no Brasil. A gente tem em torno de 90% de todos os domínios registrados aqui no país estão abaixo do .br. Isso pode estar ligado a, vamos dizer assim, a questão de nacionalismo do povo brasileiro, mas também está ligado ao grau de qualidade do serviço que é prestado aqui. E nesses outros países também se observa aqui uma qualidade muito boa de serviço. Bom, aqui a gente tem a curva de crescimento, tá? Desde o advento da internet comercial aí, em janeiro de 96 praticamente, tá? Isso foi, na verdade, em dezembro de 95, isso praticamente não aparece no gráfico. Você vai ter uma fase, vamos dizer assim, exponencial de crescimento aí na bolha da internet aí, que no Brasil ela ocorreu, vamos dizer assim, tem um shift de um ano, o que ocorreu no mercado internacional em 98, 99, aqui está ocorrendo um pouquinho para a direita, tá? Mas você tem um crescimento exponencial entre 2000 e 2001. Depois a gente tem algumas descontinuidades na curva aí, eu vou explicar um pouco mais à frente. E depois, a partir de 2003, basicamente você vê que é um crescimento linear. A gente tem crescido em torno de 150 mil domínios por ano, tá? De crescimento absoluto, mas na verdade a gente tem registrado muito mais do que isso. É porque a gente tem já remoções, gente que não quer mais o domínio, gente que para de pagar. Então a gente tem sempre cancelamentos e novos domínios. Nesse período aí de 2001 até 2003, início de 2003, até o início de 2001, a gente efetivamente não removia domínios por falta de pagamento. Então, o crescimento praticamente era constante. Quando a gente começa a remover, vocês veem essas descontinuidades na curva, e como isso ocorreu em alguns pontos específicos no tempo, a gente vê essas quedas aí abruptas. Depois de janeiro de 2003, a coisa está em regime, vamos dizer assim. Para falar um pouquinho sobre a distribuição dos domínios, tá? A gente tem 91% deles são de pessoas jurídicas e estão abaixo do .com.br. 2,7% está abaixo do .org.br, um domínio muito popular também. A gente tem depois outros domínios de pessoas jurídicas, a gente tem uma lista grande de categorias, tá? Você vai ter 2,5% desses domínios. E as pessoas físicas hoje já são 3,2%. Na verdade, isso é um sumário dos dados, tá? Nessa página em www.registro.br/estatísticas, a gente tem dados atualizados diariamente sobre isso. Na verdade, é exatamente isso aqui que eu estou mostrando para vocês agora. Vocês vão poder ver a quantidade de domínios por categoria e o seu percentual aqui. E se alguém tiver interesse, por exemplo, de saber como o .org.br cresceu, basta clicar. Você vai ter informação sobre o crescimento nos últimos 30 dias, no último ano. Depois, mais abaixo, você vai ter o gráfico desde janeiro de 96. Então, nessa página, registro.br/estatísticas, tem uma quantidade muito grande de informação em relação a registro de domínio. Então, se alguém tiver interesse para fazer alguma pesquisa ou ter algum dado mais específico para uma matéria, esse lugar é um lugar adequado para se buscar. Bom, basicamente isso conta um pouco da nossa história do crescimento e onde a gente está hoje. Tá? A expectativa é que a gente continue crescendo nesse mesmo ritmo ou até num ritmo um pouco mais acelerado. Obviamente a gente observa sazonalidades com relação à própria economia. Quando a economia cai um pouco, a gente também registra mais domínio. Quando a gente tem uma melhora na economia, a gente também registra mais domínio. Em função da gente, vamos dizer assim, o nosso público ser exclusivamente o mercado brasileiro. Em comparação a outros países, é importante frisar, esses dados são de julho de 2006, então não são dados totalmente atualizados, tá? Porque alguns desses países ainda não têm informação pública, é um pouco difícil de obter isso, mas vocês podem ver na coluna da esquerda, a gente tem os chamados domínios genéricos, tá? Os GTLDs,
A gente tem o .com aí, que hoje é o maior domínio na internet mundial, com praticamente 52 milhões de domínios. O .net em segundo lugar, .org, .info, .biz. E o .eu, que é um domínio bem recente na comunidade europeia, mas é um domínio genérico também. Tá? E depois do lado direito, vocês vão ver a lista dos principais domínios de países. Né? Em primeiro lugar, a gente tem a Alemanha, que é o CCTLD mais popular. Em segundo lugar, a Inglaterra. Em terceiro, a gente tem a Holanda. Em quarto, a Itália. Em quinto, os Estados Unidos. E em sexto, o Brasil. Essa proporção, essa classificação, essa ordem entre os CCTLDs, na verdade, continua sendo a mesma. Tá? Depois a gente tem o Japão, a Coreia e o Canadá. Então, aquele comentário ali de baixo é interessante, tá? Porque os 10 maiores CCTLDs representam 70% de todos os domínios registrados em domínios de país. Tá? Então, se você pegar esses 10 aí, praticamente 70% de todos os domínios de país estão aí embaixo. Isso é um dado interessante para demonstrar aquela participação dos domínios de país dentro dos próprios países. Tá? Praticamente só esses 10 domínios de país são populares dentro do seu próprio país. Tá? Nos outros lugares do mundo, praticamente só se utiliza domínios genéricos. E, como eu estava dizendo, os CCTLDs, praticamente mais abaixo, dá para ver que eles representam só 1/3 dos domínios que existem no mundo. A grande maioria, os outros 2/3 são genéricos, .com, .net.org. Obviamente o .com, uma maioria absoluta. Só para depois, acho que no final a gente pode fazer perguntas, né? Então vamos seguindo aqui. Falar um pouquinho sobre esse novo serviço, essa diferença no nosso serviço que começou a funcionar ontem, efetivamente, antes de ontem, tá? Que é a nova periodicidade na publicação DNS. Então, o que é isso? O serviço de registro de domínio nada mais é do que um serviço de secretaria, basicamente, onde as pessoas vêm, depositam um nome e dizem quais são os computadores que são responsáveis por esse nome na internet. Tá? Ele faz isso através de uma interface, a gente tem 2 interfaces para registro, tá? Mas a partir do momento que a gente recebe essa informação, ela está na nossa base de dados de nomes de domínio, mas ela não está disponível ainda na internet para acesso. Tá? Essa parte, que vamos dizer assim, a publicação do nome de domínio, ela ocorre depois. Tá? Até domingo passado, ela ocorria 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia a gente verificava quais eram os domínios que estavam registrados e publicava isso na internet, tá? Através do protocolo DNS. Desde ontem, a gente começou a fazer isso de uma maneira mais frequente, tá? O que a gente chama de publicação quase online, praticamente online. Então, você registra um nome de domínio, ou faz uma alteração em uma propriedade de um nome de domínio, você pode trocar de provedor, você pode mudar a hospedagem, e isso está publicado a cada 30 minutos. Tá? Então, a grande vantagem disso daí é que situações de, por exemplo, emergências que você tem, por exemplo, você está sofrendo um ataque e precisa trocar os servidores DNS porque são eles que estão sendo atacados. Então, você faz essa mudança hoje, em 30 minutos, isso já está sendo propagado para o novo endereço na internet. Até um tempo atrás isso só ocorria em 8 horas. Tá? Então, ganha uma grande agilidade. Domínios novos, praticamente acabou de registrar, já está funcionando. Antes demorava ainda 8 horas para começar a funcionar. Tá? É um dos serviços de publicação mais ágeis que tem na internet hoje em dia, em serviços de registro de domínio. Bom, e o tempo de propagação aí foi largamente reduzido, tá? A gente reduziu praticamente 6% do tempo anterior, tá? De 8 horas para 30 minutos. Agora sobre a parceria com o Observatório Nacional. Tá? Bom, hoje a gente não tem, apesar da gente ter alguns serviços de divulgação de hora legal aqui no país, nenhum deles é uma fonte, vamos dizer assim, totalmente confiável pelo Observatório Nacional. Tá? Se vocês forem olhar a Constituição Nacional, o OAN tem a prerrogativa constitucional de manter a hora legal no país. Tá? Eles que dizem qual é a hora de Brasília, qual hora os bancos têm que abrir, qual hora os bancos têm que fechar,
o horário que faz toda a sincronização de transações no Sistema Brasileiro de Pagamentos, no SPB, só que esse serviço não estava disponível para a internet. Tá? Então, o que o NIC-BR fez? A gente traçou um acordo com o Observatório Nacional, onde eles disponibilizam a hora legal brasileira para nós, tá? E nós vamos distribuir essa hora na internet. Tá? A distribuição é feita através de um protocolo, ele se chama NTP, e esse protocolo, basicamente, ele garante que servidores que estejam conectados a esse serviço de distribuição, que a gente vai disponibilizar muito em breve aqui, vão ter a sua hora sincronizada com o horário legal distribuído pelo OAN. Tá? Essa hora ela é distribuída, é importante frisar isso, que esse horário é distribuído sempre baseado no meridiano de Greenwich. Tá? Então, na verdade, a gente não distribui horário de verão. Tá? Essa configuração de horário de verão é feita em cada uma das localidades ou cada um dos computadores. Tá? Esse serviço vai estar disponível até o final do ano, tá? Nesse website aí, http://ntp.br. Tá? Esse website é um website voltado para o público em geral. Lá você vai ter instruções de como sincronizar N sistemas operacionais, tá? Como, por exemplo, o sistema operacional predominante aí da Microsoft, e sistema operacional de computadores cliente, máquinas Unix. Vai ter informação para todo mundo aí como se sincronizar. Isso é muito importante para... os principais benefícios são com relação a monitorações de segurança, tá? Quando você tem logs com eventos de segurança, logs em situações de transações comerciais, você sabe efetivamente que aquela era a hora correta, e não o horário daquele computador estava incorreto, e você não tem garantia quando você está comparando eventos de computadores distintos. Se os relógios não estiverem sincronizados, você não consegue fazer uma verificação adequada dessas informações. Tá? Bom, o outro novo serviço que a gente gostaria de anunciar é o acordo com o LACNIC. Bom, rapidamente falando o que é o LACNIC. O LACNIC é um dos registros regionais de internet, tá, que fazem a distribuição de endereços IPs. Na internet, os computadores se conversam através dos números IPs. Tá? Isso é um serviço de distribuição centralizado. Tá? Ele é feito por 5 instituições do mundo. Uma instituição que atende a América do Norte, chamada AIM. Uma instituição que se chama RIPE, que atende a Europa. Uma instituição que se chama AFRINIC, que atende toda a África. Uma que se chama APNIC, para a Ásia-Pacífico. E uma que se chama LACNIC, que atende toda a América Latina. Essa instituição LACNIC, no fundo, o NIC-BR, o Comitê Gestor, são um dos fundadores dessa instituição, porque a gente, da mesma forma que vem prestando serviço de registro de domínio, a gente já vinha prestando serviço de distribuição de endereço IP há bastante tempo aqui no Brasil. A gente sempre foi independente. Efetivamente, a gente presta esse serviço desde 1994. E isso para endereçamento IPv4. Com o advento do LACNIC, outros vamos dizer assim, serviços de numeração começaram a ser distribuídos na nossa região, que era o Autonomous System, que é um identificador único para redes na internet, e o espaço de endereçamento para o novo protocolo que se chama IPv6. Tá? Até um momento antes desse acordo, no Brasil, quem atendia o Brasil para endereçamento IPv4 sempre foi o NIC-BR. Mas para endereçamento IPv6 e Autonomous System, isso era prestado pelo LACNIC, que é uma instituição que fica no Uruguai. Tá? A partir desse acordo, a gente presta todos os serviços de numeração aqui no país. Tá? Então, distribuição de endereçamento V4, que a gente já fazia, V6 e também Autonomous Systems. Tá? Importante explicar um pouquinho o que é Autonomous System. Tá? A internet, no fundo, é um grande conjunto de redes menores. Tá? Essas redes menores são chamadas de sistemas autônomos. Tá? O número de sistema autônomo, esse ASN, é esse número que a gente distribui. Tá? No Brasil são 300 redes, tá? Em torno de 300 redes. Então são as grandes operadoras, são grandes provedores de conteúdo e usuários, vamos dizer assim,
que tem a internet como seu principal negócio, como por exemplo o NIC-BR um deles. Tá? Então, a partir desse momento, o NIC-BR presta todo o serviço de numeração aqui no Brasil. Endereçamento V4, V6 e números de sistema autônomo. E, por último aqui, a gente tem o anúncio da nova versão da cartilha de segurança. Tá? Esse documento é um documento voltado para o público em geral. Tá? Ele traz dicas para usuários de como se proteger de possíveis ameaças e inseguranças na rede. Tá? Ele está estruturado em 8 partes, que basicamente são conceitos de segurança, tá? Riscos envolvidos no uso da internet, métodos de prevenção, privacidade, fraude na internet, redes de banda larga em rede sem fio, tá? Spam, incidentes de segurança e uso abusivo de rede, tá? E código malicioso. Ainda inclui um glossário que apresenta significados de diversos termos da cartilha e termos de internet em geral, tá? E um checklist que pode ser utilizado como um guia rápido para conferir boas práticas que estão sendo seguidas. Tá? A grande novidade com relação à cartilha é que ela está sendo distribuída numa versão livre. Tá? Pode ser baixada em PDF e pode ser impressa. Também está disponível para download em esses capítulos independentes que você pode ler diretamente no livro. Esse material foi produzido pelo CertBR, que é uma das atividades aqui do NIC-BR. Bom, basicamente era isso que a gente tinha para falar para vocês e agora a gente está aberto aqui para perguntas. Tem uma pessoa aqui do CertBR, o Marcelo, o Demi Guetico, que é o diretor-presidente do NIC-BR, acabou de chegar e a gente está disponível para qualquer pergunta que vocês tiverem. Queria só pedir que vocês, antes de fazerem suas perguntas, se apresentassem pelo nome e pelo veículo que vocês representam. Guilherme Feliz, do Degenal. Naquele gráfico que você mostrou com o registro de domínio, tem a primeira bolha que você falou, tem aquela arrancada em 2000, 2001, e daí uma segunda a partir de 2003, de janeiro de 2003. Tá. O que isso representa, essa segunda arrancada? Vamos voltar aqui só um pouco. Você está falando... Isso, aí mesmo. É que, na verdade, o que acontece é o seguinte, não é que ocorreu uma segunda arrancada. No fundo, a gente já estava em um regime de registro relativamente constante. Se você verificar aqui em janeiro de 2000, você pode praticamente traçar uma reta aqui e você vê que o gráfico é praticamente linear a partir dessa data. Como eu expliquei, nesse período, 2000 até 2001, a gente não efetuava a remoção de domínio inadimplente, basicamente os inadimplentes. Tá? Então, a curva de quantidade total de domínios ela não era real, vamos dizer assim. Tá? Porque ela tinha os domínios que estavam ativos e os inativos. Tá? E o que acontece é que no período 2001 até 2003, no fundo a gente teve que cancelar uma quantidade muito grande de domínios que não foram cancelados no passado. Então você tem uma certa descontinuidade aí e aparenta que em 2003 a gente arrancou de novo e começou a crescer efetivamente. Mas no fundo é só a forma que a informação está representada. Uma falsa impressão para essa limpeza aqui. Isso mesmo. No fundo a gente tem um crescimento praticamente linear desde 2000. Só fazer uma coisa, quer dizer, o crescimento foi exponencial no começo e depois praticamente linear a partir de 2000, exceto por esse calombo aí que se refere a domínios mortos que tinham sobrado na base e que o recadastramento e a remoção dos domínios inadimplentes resolveu. Quer dizer, para não causar um grande impacto até no Rapidesk, nós fizemos isso em pedaços, levamos 3 anos para fazer a limpeza total da base. O último pedaço é aquele patamarzinho depois de 2003. Esse patamarzinho foi durante 3 meses de 2003, que a gente removia semanalmente o que sobrava. E aí, depois disso, o crescimento é normal. Então, se fizer uma extrapolação, você vai ver que tem um pedaço que é exponencial e depois um pedaço mais ou menos linear. Qual que é a base de novos domínios por mês que o NIC tem? Novos domínios? Então, essa informação a gente consegue obter aqui. Tá? Na página de estatísticas aqui embaixo, você vê nos últimos 30 dias. A gente registrou, isso é de hoje de manhã, tá? Registrou 30.390 domínios, removeu 18.000, então efetivamente cresceu. O crescimento real tem sido ao redor de 20% ao ano nos últimos tempos.
Esse ano cresceu 20%, saiu de 840 para 1 milhão. Em números absolutos, 150 mil. Nos últimos 12 meses cresceu 20%. Tá. Vocês têm uma desculpa, Rodrigo, da revista Carta Capital, vocês têm uma estimativa de quanto cresceu no resto do mundo, com domínios.com, .net e de outros países? Bom, existem dados disponíveis na internet, eu não tenho eles agora aqui, mas a gente deve diferenciar na hora que a gente está comparando crescimento de registro de nome de domínio, domínios que têm caráter claramente comercial, de domínios que têm caráter de serviço para uma certa comunidade. Tá? Onde você observa domínios com caráter de prestação de serviço para uma comunidade, como por exemplo os dos CCTLDs mais populares, mesmo do Brasil, você consegue mais ou menos conectar o crescimento do número de domínios ao uso de internet no país e a adoção dela por empresas e entidades comerciais. Tá? Quando você compara com os domínios de caráter comercial, como por exemplo com.br, info e esses chamados GTLDs, com.info e os chamados GTLDs, nesse caso você tem um mercado já estabelecido mundialmente, onde você tem, vamos dizer assim, grandes negociadores de nome de domínio, você tem um mercado do pay-per-click já amplamente utilizado aí, tá? Então você observa ondas, inclusive até ondas de especulação no mercado de nome de domínio, que a gente tem algumas ocorrendo aí, que algumas delas até são consideradas atividades prejudiciais à segurança da rede, tá? E é onde você pode ter um volume de registros e um crescimento que pode parecer muito maior do que os domínios de país, mas efetivamente não é um crescimento real, tá? É um crescimento, eu diria que até especulativo. Tá? Duas informações bem rápidas. Isso não permite tirar uma conclusão talvez 100% correta. Todos os genéricos, vamos pegar só o .com, em janeiro de 2005 era da ordem de 40 milhões. E nós vimos aqui que em julho de 2006, um ano e meio depois, era 52 milhões. Então cresceu 12 milhões em 40 milhões, 30% em um ano e meio. Agora, o que ele disse, realmente essa parte especulativa é muito grande. Criou-se o .biz, B-I-Z, como alternativa ao .com. É óbvio que muitas empresas que já estavam no .com correram no .biz para se proteger. Senão, alguém poderia usar o nome deles com outro domínio. Então, é um crescimento comercial, um crescimento talvez aí bastante forçado. Então, até que ponto isso é apenas uso ou é consequência de uma manipulação comercial é delicado. Mas eu acho que na média, olhando esses países como a Alemanha, como a Inglaterra, acompanhando os números, eles estão próximo dos 20% também. A gente tem os dados de 2004, 2005, 2006 e está nessa mesma proporção. Adicional aí, por exemplo, no .com, em domínios genéricos desse tipo, existe um mercado de nomes apagados, ou deleted names, e um outro mercado em cima de domain tasting, que se chama... Domain tasting. Domain tasting, que é o seguinte, os caras, tudo que é deletado por algum motivo, os caras recuperam e deixam durante 5 dias em teste para ver se tem tráfego. Se tiver tráfego, eles preservam, porque eles podem gerar pay-per-view das coisas, se não tiver, eles perdem. Então, tem gente cuja taxa de registro e remoção é da ordem de 95%, porque tudo que eles registram 5 dias depois, 95%, mas eles removem. E depois o registro de lucro remove outra vez. Quer dizer, é um movimento artificial de registro e remoção para poder capturar domínios que têm tráfego para fazer pay-per-view em cima daquilo. Isso, no caso dos brasileiros, não é factível, a gente não tem como ser feito, mas lá fora é uma discussão importante. Aí, o que vai ser feito com essa história? Vão deixar essa prova de domínios, ou se é melhor fechar isso aí, ou se é melhor taxar isso aí, ou como é que vai ser feito para controlar? Mas o pessoal dos registros tem reclamado que eles têm uma atividade enorme de criação e deleção de domínios que é feita especulativamente só para testar, para ver se tem tráfego. O impacto operacional é muito grande e pode impactar a segurança da rede, porque sobrecarrega todo o sistema de provisionamento de nome e de publicação DNS. Em função das regras que a gente tem aqui no país, que foram estabelecidas no decorrer dos anos, a gente sempre evitou esses tipos de corridas ou atividades que pudessem impactar o serviço de registro em detrimento
do uso normal de um nome de domínio. Só para dar um exemplo, no caso de nomes deletados no Brasil, eles não são disponibilizados, eles são deletados, ficam um tempo em salmoura lá, ganhando aí uma certa idade, e depois são colocados num processo de liberação para ver se existem candidatos a eles ou não. Então ninguém pode usar os nomes deletados para fazer especulação sobre tráfego. Isso, inclusive, gera algum outro tipo de problema, só para dar um exemplo. Você tem o seu site familiar e você deletou ele por algum motivo, não quer mais, você não vai pagar. Se fosse no .com e seu site tivesse algum trânsito, provavelmente pegaria o seu site imediatamente, em vez de deletar, aproveitaria o fato que ele tem um trânsito, colocaria um monte de material pornográfico para fazer propaganda. Então, de repente, quem fosse visitar seu site depois de um tempo, não seria mais seu site, mas teria o mesmo nome ainda, encontraria um material totalmente diferente do que você gostaria de ter, mas foi mantido no ar por quê? Porque gerava tráfego. E ninguém pode dizer nada porque você tinha abandonado o domínio. Você abandonou o domínio, o outro cara pegou e está usando. Então, esse é um uso que gera problemas para a privacidade dos indivíduos, para o nome, etc. e tal, mas que teoricamente está dentro da norma. A gente evita isso não disponibilizando domínios deletados. Para nós, os domínios deletados são domínios problemáticos que não devem ser disponibilizados para quem chegar primeiro, porque o primeiro não dá para saber quem chega primeiro, depois que foi deletado. Segundo, se tiver mais de um candidato, não sabemos para quem entregar. Então, nós temos um processo específico de reativação dos deletados que não dá chance de aproveitar esse tipo de característica. Acho que você tinha uma... Agora passou, mas enfim, eu vou aproveitar. A Fernanda, da Folha Online. Como vocês fazem esses domínios deletados? A pessoa tem que comunicar que ela não está mais usando. Quais são as regras? Assim, Tem duas formas de um domínio ser removido hoje, tá? Na verdade, são 3 formas, tá? Estritamente falando. Uma delas é por solicitação explícita do titular, tá? Ele fala que ele não quer mais o nome de domínio, tem um procedimento administrativo, ele manda uma documentação para a gente cancela o nome de domínio. Tá? A segunda forma... Isso é rápido? Isso tem uma pequena burocracia, tá? Mas para garantir, por exemplo, que um terceiro aqui não venha deletar o domínio ol.com.br, tá? Indevidamente, o Folha Online, por exemplo. Então, tem uma certa burocracia. Sim, a gente recebe uma documentação, essa documentação vem assinada, a gente confere isso, os contatos são avisados e depois o domínio é cancelado. E de qualquer forma, quando o domínio é cancelado, tanto nesse caso quanto os outros que eu vou explicar, o domínio não fica disponível para novo registro de imediato. Tá? A segunda maneira de um domínio ser cancelado é por falta de pagamento. Tá? Domínio, na verdade, é um serviço que é renovado anualmente. Tá? Se você não paga essa renovação, você perde o direito. Tá? Qual a média disso? Essas remoções estão... Bom, em relação ao que, efetivamente? Porque... Ela tem 18 mil removidos. Qual é a proporção? Daqueles 18 mil removidos ali, na ordem de 15 mil são remoções por falta de pagamento. Tá? Em torno de 3 mil são remoções por solicitações. Talvez um número, a inadimplência, falta de pagamento... Em torno de 15%. Está ao redor de 15%. Isso é uma média. Né, e eles são candidatos a serem deletados porque não pagaram. E geralmente não é nem esquecimento de pagamento, é não querer mais usar. Ele não quer mais usar. É mais fácil não pagar do que avisar e ir para pagar. Ele não paga e aí entra no processo de ser... Isso é perfeitamente normal. Quer dizer, nós não temos nada contra o sujeito não paga. Se não paga, ele vai ser deletado depois de 4 meses que não pagou, tem um período de manda e-mail, manda boleto e tal. Mesmo assim, ele não quer deletar. Quer dizer, é um processo normal de deleção, não é considerado nada de anormal. A gente só tem outro processo que é por pedido, porque às vezes o sujeito tem que se livrar do domínio imediatamente, porque ele tem uma ação em cima dele, ele está usando o domínio indevidamente e ele quer, de fato, ele não quer esperar o tempo de vencimento da fatura, de não pagamento e tal. Então, se ele quer se livrar do domínio por algum motivo, ele manda a papelada e cancela o domínio. Se ele quer se livrar sabendo que não quer mais usar, a sugestão é não pague e isso cairá normalmente. São duas. R$30 por ano. R$30 por ano. E o nosso preço no Brasil, em comparação a outros países? Não, é um preço... Bom, em relação à América Latina, CCTLDs da América Latina é o mais barato da América Latina. Então, a CCTLDs em geral é um dos mais baratos. Quando o dólar estava um pouco mais valorizado, era um dos mais baratos do mundo, efetivamente. Mas como a gente teve uma desvalorização, uma valorização do real, no caso... Contra os genéricos, .com, por exemplo, 60 milhões de domínios, a especulação é diferente, eles têm outras ofertas, os preços variam muito, tem cara que não tem margem nenhuma, então eu não entro nesse mérito. Contra os .com não dá para discutir, os preços variam tremendamente. Mas efetivamente a gente teve um ganho de escala grande no decorrer do nosso crescimento, e a gente já no início custava efetivamente $100,
para registrar um domínio, né? Primeiro ano. No início, o primeiro ano eram $100. 50 mais 50. 50 mais 50. Não, isso em 98. 98. Depois a gente teve uma redução, eram R$100, tá? Nessa época o dólar estava praticamente 1 para 1. Depois a gente teve uma redução para 80, tá? E depois a gente eliminou o que era chamado a taxa de registro, que era um valor que você pagava uma única vez no ato do registro. Então daí caiu para 40 e depois em janeiro de 2003 a gente teve uma redução de 40 para 30 reais. Aí que saiu a taxa de registro. 40 não é a taxa de registro. Não. Na época de 40 não. 30 caiu a taxa de registro. 30 caiu os dois. Isso mesmo. Nessa época foi removido. 50, 50, 40, 40 e 30. 30. O valor médio em países que têm, sei lá, 20, 30, 40, 50 mil domínios, tem muitos países, chega a custar 100 a 200 dólares por ano. Nós estamos cobrando algo, vamos colocar assim, só para arredondar, no tempo do dólar aí que era quase 3, eram 10, 12 dólares, quer dizer, o dólar está variando, a gente não mudou o preço. Mas se você olhar 100 dólares para 10 dólares, quer dizer, reduziu. Em alguns domínios específicos, como por exemplo como TV, alguns domínios que têm um significado, o preço depende do tipo de nome que você pede. Pode ter nome caríssimo, nome mais barato, eles fazem tabelas diferenciadas. No Brasil, nós nunca entramos no mérito do nome. Quer dizer, Globo Comber custa tanto quanto Arapiraca Comber, não tem uma diferença. Quer dizer, a gente trabalha com domínio de nome, com serviço de registro de domínio, não com mérito do que é o nome. Então, em alguns domínios você vai encontrar esse tipo de diferenciação. Você quer um domínio bonito, bom, isso custa 50 mil dólares. Você quer um domínio um monte de números e letras, bom, isso custa 100 dólares. E você vai pegar a Argentina, ele custa zero. A Argentina não cobra por esses domínios. Mais perguntas, pessoal? Deixa eu fazer só um gancho, eu não sei se eu gostaria que de uma certa forma vocês percebessem isso, e eu estou colocando isso, sublinhando. O Brasil tem sido muitas vezes olhado como exemplo no modelo da governança. Eu fiz questão de mostrar a representatividade dos vários setores. A palavra internacional é multi-stakeholder. Temos vários players na base da governança da internet. Governo, empresas, terceiro setor e academia. E cada vez mais olham para o Brasil. Nós estamos recebendo visitas aqui para perguntar por que é assim, como é que funciona, e outros países estão olhando. Então, realmente, é uma certa inovação de governo, de governança na internet. E vocês sabem que lá fora tem um movimento que começou já há vários anos atrás. Houve aquele assunto, aquele WSIS, aquele Summit da Information Society, que teve as suas reuniões em Genebra, depois teve a reunião em Tunis, e agora foi criado um Internet Governance Forum, famoso IGF. E outra vez, o assunto é governança da internet no mundo. Até porque a governança internacional ainda tem um vínculo bastante forte com o governo americano, que é ICANN, the Internet Corporation for Assigned Number and Names. Acabou de ser mudado o procedimento agora em setembro. Os Estados Unidos liberou, de uma certa forma, um certo rigor sobre a ICANN, mas ainda existe uma discussão internacional se é o melhor modelo internacional ou não. E o Brasil tem defendido esta posição nossa. Na próxima semana, há uma reunião em Atenas, que é a primeira reunião do IGF em Atenas, nos dias 30 de outubro a 2 de novembro, onde, 600, 800 pessoas vão se encontrar. É uma reunião aberta, é um fórum, então não é só governo, estão participando todos os players, e o Brasil está outra vez representado pelos seus vários componentes do comitê gestor, tanto pela área do terceiro setor, pela área empresarial, pelo próprio governo, levando o nosso modelo, até fazendo palestras. O Frederico Neves, o David Getchko vão estar participando da reunião lá em Genebra, falando sobre tecnologia, workshop, o que é DNS, como é que funciona, mas também discutindo modelos de governança. Então é um espaço que o Brasil conseguiu criar nesse mundo internacional sobre a nossa forma diferenciada de administrar a nossa internet no Brasil. E tem recebido muitas, vamos chamar assim,
elogios, reconhecimento pela engenharia que nós montamos para governar a nossa internet. É um caso, eu chamaria, de sucesso internacional. E nós vamos ter agora, em dezembro, um evento aqui no Brasil. O ICANN vai se reunir no Brasil. De 2 a 8 de dezembro, essa entidade faz 3 reuniões por ano, por uma decisão administrativa de ICANN. Essas reuniões sempre são num outro continente, em forma rotatória, em forma de rodízio. E a reunião agora de dezembro é da região da América Latina, o Brasil convidou, será aqui no Hotel Transamérica, na Marginal, e nós vamos receber aí 600, 800 pessoas. E outra vez, ICANN, agora como entidade específica, vai estudar a governança depois do IGF de Atenas e depois do novo acordo com o governo americano e olhando para modelos, essa coisa toda. Então, é uma vez o destaque do Brasil neste processo todo, não só de tecnologia, que nós estamos anunciando aí algumas inovações, mas também na articulação política de governar a internet. E na América Latina, o pessoal vem aqui, nós estamos treinando outros países com o software que nós usamos, a África e outros países têm sido treinados aqui. O Comitê Gestor tem um fator multiplicador através do NIC, BR e da sua experiência com outros países. Só estou reforçando isso porque isso é uma parte assim orgulhosa para a gente e vale a pena mencionar em passant aí nesses comentários que vocês devem colocar na mídia. Mas, por favor, mais perguntas aí. Nós temos tempo para mais perguntas, se vocês tiverem. Um comentário na linha do Glaser, mas não em governança. Quer dizer, governança ele já explicou tudo aí. Só na área técnica, reforçando, quer dizer, o Brasil, independente do papel que conseguiu na área política, estratégica, de governança, etc. e tal, na área técnica ele tem se destacado também. O Fred é um dos membros do Security Stability Advisory Committee do ICANN, que só tem 15 membros, o Fred é um deles. 15, não? 15. Então, dos 15 membros, um é brasileiro e está sentado aqui na mesa. Eu acho que somos um dos poucos países que temos essa publicação quase online no ar agora. Nós vamos ter DNSSEC, que é o DNS seguro, que podemos depois explicar o que é, o que deixa de ser, mas para evitar spoofing de nomes e coisas desse tipo. Vamos ter em breve um teste aqui no Brasil, vamos passar a implementar isso. E acho que o nosso software de publicação de Ruiz é um modelo, quer dizer, só comentando isso aí, é um ponto também de referência e acho que somos citados seguidamente aí por causa do trabalho da equipe técnica que é brilhante. As perguntas, gente, senão vamos encerrar. Tranquilo? Bom, se tiverem alguma dúvida, nós estamos à disposição. Obrigado pela presença de vocês e até a próxima. Obrigado. Obrigado.